O Juventude conquistou uma vitória do tamanho do seu adversário, gigante. E o Caxias estreia na Série C do Campeonato Brasileiro e começa finalmente o seu grande objetivo da temporada. Se inscreve aqui no canal da Sport Serra, deixa teu like, aqui a gente acompanha as coisas da dupla Caju e fala sobre as conquistas, por exemplo, a grande vitória que o Juventude teve ontem. Uma vitória maiúscula, uma vitória importante, significativa na volta do Juventude para casa na Série A do Campeonato Brasileiro, uma vitória que afirma o Juventude em um bom momento, uma vitória de um time que foi organizado, que foi merecedor, que lutou mais do que o adversário, que teve imposição tática e que teve imposição técnica e, sobretudo, posição física. O Juventude lutou muito para conquistar esses 3 pontos que lhe dão neste momento o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. E olha que o Roger concordou comigo quando eu perguntei na coletiva sobre o fato do Corinthians ter tentado se impor. O Corinthians tentou, dizer, eu sou o time grande aqui, eu sou o time de 15 milhões ou até mais de investimento por mês, Tem titulares ali do Corinthians com R$1 milhão por mês de salário, É a metade da folha do Juventude para um jogador do Corinthians. Então o Corinthians, nos primeiros 10 minutos, ele tentou abafar o Juventude. E tentou explorar aquilo que o Juventude ainda tem de problemas, que são os lados, As alas do Juventude marca com alguma dificuldade, e isso é natural para um time que é ofensivo, que tem 2 meias, como o Roger mais uma vez começou na partida de ontem, para um time que tem volantes que jogam, que marcam, mas que jogam, que é o caso do Kaique, o caso do Jadson. É natural que a linha fique um pouco exposta. E nessa marcação alta, o Corinthians até levou perigo para o Juventude no início da partida. Teve uma chance clara de gol com o Yuri Alberto, na sequência um escanteio que o Romero cabeceou e a bola passou pertinho. Ou seja, o Corinthians até tentou se impor diante do Juventude. Mas com o passar do tempo, o Juventude foi se organizando e foi corrigindo esse problema da marcação, muito por mérito do Kaique, que de novo, ficou ali fazendo cobertura para os lados. O Kaique, muitas vezes, ele abre mão de aparecer, Ele abre mão de ser um jogador construtor, de saída de bola, porque ele tem condição para isso. Vocês vão lembrar de um lance aos 46 do segundo tempo que ele faz um passe de 3 dedos e deixa o Juan na cara do gol. Ele é um jogador que tem técnica para jogar como segundo volante, como terceiro. Às vezes o Kaique parece ter qualidade de meia, mas jogando como número 5 e num time que naturalmente tem vocação ofensiva, resta ao Kaique correr mais, para dar cobertura para os lados, e foi isso que ele fez. E o Juventude corrigiu esse sistema de marcação no primeiro tempo, parou de levar sustos. O Corinthians teve mais uma chance, clara, é bem verdade, no início do segundo tempo, mas muito por mérito também daquilo que o Corinthians trabalhou, e o Yuri Alberto saiu na cara do Gabriel, que teve méritos também na sua defesa, e depois aí o Juventude foi competente, algo que estava precisando, E de novo passa pelo pé do Jean Carlos. E aí quero chegar na figura desse jogador, melhor em campo de novo. Joga muito o Jean Carlos, desde a primeira vez que a gente viu o Jean Carlos jogar, e isso faz anos, Porque há muito tempo o Jean Carlos enfrenta o Juventude, enfrenta os times da dupla Caju lá nos tempos do Náutico, Quantas vezes a gente viu o Jean Carlos jogar contra o Juventude, não só pelo Náutico, pelo Ceará, enfim, A gente conhece o Jean Carlos, sabe que ele é um jogador técnico, e ele vive talvez a sua melhor fase, porque é a sua primeira Série A. Foi determinante de novo, Saiu do pé dele o gol, qualidade, coisa que faz diferença. E aí depois que fez 1-0, o Juventude mudou o jogo e naturalmente o andamento do placar muda a partida. O Juventude tomou conta do jogo. Faz o segundo gol na marcação alta, O pessoal tá dizendo, erro do Corinthians. É óbvio, Pra que saia gol alguém tem que errar. Mas tem mérito do Juventude no gol, porque a marcação tava com o bloco alto, a zona de pressão tava bem definida. O Juventude bateu a carteira do Corinthians, O Juventude soube onde roubar a bola, como pressionar, isso tudo é organização. Um time que tá jogando compacto, que tá jogando próximo, e aqui eu quero reconhecer todos os méritos do Roger e de sua comissão técnica. O Juventude tá correndo muito, méritos da preparação física com o Paulo Paixão, e o Juventude está muito organizado. Está muito organizado, está compensando as suas dificuldades de não ter o Gilberto, que está machucado, de não ter um Edson Carioca, que é um jogador importante, que está machucado, perdeu o Alan Ruschel, que queira ou não é o capitão do time, lateral esquerdo. Mesmo com essas dificuldades e com investimento infinitamente menor, o Juventude está conseguindo encarar esses times e muitas vezes ao longo da partida ser melhor do que eles. O Juventude mereceu ganhar do Corinthians. Por mais que o Corinthians tenha cometido alguns erros individuais, o Corinthians não fez também um jogo absurdamente ruim, o Corinthians foi mais ou menos. Em outros momentos, e se o Juventude não fosse um time tão organizado, não teria vencido a partida. Então tem méritos do Roger, sim, é evidente. O Juventude tá bem, o Juventude tá jogando bem. O Juventude está no limite daquilo que consegue entregar e está entregando.
Isso é um mérito, é difícil isso, gente. A gente precisa reconhecer isso. É difícil, com um investimento tão menor do que os outros, jogar tão de igual para igual como o Juventude fez contra o Corinthians. Já tinha sido melhor do que o Criciúma, né? Acho até que se aquele jogo fosse no Jacone, o Juventude teria vencido. Eu lamento que o Juventude tenha, né, não tido aquele aproveitamento na hora de fazer os gols, porque já poderia ter 6 pontos. Mas longe de ser ruim, né? O Juventude foi lá, colheu um ponto lá diante do Criciúma, um dia difícil de jogar. O Criciúma acabou de empatar com o Atlético Mineiro, também não é um time tão bobo assim. É ótima a arrancada do Juventude, é ótima. E aí tem méritos da direção, que contratou jogadores com perfil de Juventude, jogadores que não são muito conhecidos, que são jovens que precisam de espaço, que estão dando a vida em campo. Méritos do Roger, que está fazendo o time dele jogar compacto, jogar próximo. Enfim, é uma arrancada muito boa. Tem que manter os pés no chão, tem muita coisa pela frente. O objetivo do Juventude é claro, todo mundo dentro do clube sabe isso, mas esse objetivo passa por ganhar os jogos em casa. E isso o Juventude conseguiu fazer, né? Longe de ficar dizendo aqui que tá brigando por título ou por Libertadores G4, onde o Juventude está agora, mas o Juventude está cumprindo o seu objetivo, que é, primeiro, competir, equilibrar os jogos e ganhar em casa. É isso, tá ótimo. O Juventude começa muito bem o Campeonato Brasileiro e o torcedor tem vários motivos para comemorar, precisa comemorar, porque o que o Juventude está fazendo é muito difícil, repito, e os méritos precisam ser reconhecidos, porque não é uma coisa tão simples assim de fazer. O Caxias estreia finalmente no seu grande objetivo da temporada no próximo sábado diante do Atlético, estaremos lá para acompanhar. Eu penso que o maior trunfo do Caxias é a permanência do Argel. Eu acho que o trabalho do Argel é consistente e é aí que reside a minha esperança para que o Caxias possa fazer uma grande Série C. Porque o Caxias não contratou muito, né? Contratou apenas reposições, perdeu um goleiro, trouxe o goleiro, perdeu um lateral esquerdo, trouxe outro lateral esquerdo, né? Enfim, reposições, assim, são contratações que não chegam a ser, né, reforços, assim, porém o Caxias mantém a base do Campeonato Gaúcho. Isso acaba sendo um mérito, porque na Série C, pelo menos nas últimas que a gente acompanhou, né, os times que são entrosados e que são organizados, eles tendem a ter sucesso. E o Caxias é entrosado e é organizado, pelo menos foi esse o Caxias que a gente viu com o Argel no Campeonato Gaúcho. A amostragem que a gente tem do Caxias no Campeonato Gaúcho é de um time organizado. Eu confesso que eu fiquei com a expectativa que viessem mais reforços. Eu tinha essa expectativa, a gente falava nos nossos debates, né, que nós esperávamos que o Caxias qualificasse o seu elenco, mas a gente precisa entender também a realidade financeira do Caxias, as limitações que o Caxias tem e precisa apostar, precisa dar um voto de confiança para o trabalho. E é isso que tem que ser o diferencial, muito mais do que reforços, muito mais do que investimento, do que gastar dinheiro. O Caxias vai precisar ser organizado ao longo dessa Série C, vai precisar ser consistente. O campeonato é mais longo, né? São 19 jogos, já não é mais aquele tiro curto que era a Série C. Então a minha expectativa em relação ao Caxias é em relação à organização do time, em relação ao que o Argel fez no Campeonato Gaúcho. Uma manutenção daquilo que o Argel fez no Campeonato Gaúcho me parece suficiente. É claro que a gente ainda não conhece os adversários, nós vamos precisar observar com calma. Mas eu imagino que o Caxias, mantendo aquilo que produziu diante do Campeonato Gaúcho, pode fazer uma boa Série C e conquistar o seu objetivo primeiro, que é se classificar, né? Mas vamos analisando jogo a jogo e fica essa expectativa aí pro jogo de sábado na estreia. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo, se inscreve, deixa teu like e até o próximo. Valeu!